Estamos de volta hoje falando sobre transtornos da ansiedade. O nosso convidado é o Dr. João Alberto de Oliveira Campos, ele é psiquiatra, professor da UFG também. Dr. João Alberto, como é que o senhor define a ansiedade? Veja, a ansiedade é um sentimento que a pessoa passa a experimentar, quer dizer, um estado afetivo, né? Vago diante de uma expectativa que essa pessoa tem. Então, a ansiedade gera um desconforto psíquico, aquela apreensão diante de algo que está por acontecer, está incomodando. Essa ansiedade todos nós experimentamos, ela é uma ansiedade normal. Então, a ansiedade é vivida, experimentada por qualquer pessoa. Ela é vivida a nível psíquico, mental. Essa coisa, por exemplo, de pessoas hiperativas, tem muito a ver com a ansiedade, né? É questionável, porque a inquietação pode ser por ansiedade ou não, né? Pode ser mais motora mesmo e não mental, né? E como é que o senhor diferencia a ansiedade de uma angústia? Veja, a angústia é um sentimento mais profundo do que a ansiedade e vivido fisicamente. Eu disse que a ansiedade é vivida mentalmente, psicicamente. A angústia é vivida corporalmente, sentindo alguma dor aqui do peito, um aperto no peito. Aí é angústia. Nossa, ela é mais vital. Mas é incrível isso, né? Quando a gente, por exemplo, eu estava até comentando com o senhor aqui, antes de começar o programa, quando a gente tem um aborrecimento muito grande, eu comentei com a minha irmã esses tempos atrás também, que eu estava chateada demais, eu sinto uma dor no peito, sabe? É uma dor física, é uma angústia. É uma angústia. Né? E isso aí não tem, por exemplo, a pessoa corre o risco de infartar diante de uma angústia, assim, de uma dor tremenda? A angústia é vivida mais fisicamente, então ela incomoda agudamente e também ela tem uma solução mais rápida, a angústia, ela passa mais rápido. Um susto, uma emoção, que é muito mais do que uma angústia, uma emoção muito grande pode levar a um infarto. Verdade. Ou então, você lembra, eu não sei quem, acho que foi na Rússia, uma primeira dama, não sei, eu não sei, eu sei que ela perdeu um filho e, assim, uma coisa, assim, de muito rápida, de 15, 20 dias, um mês, ela ficou com a cabeça toda branca. Sim. Loucura, né? O corpo, a mente, é realmente como recebe uma notícia, como recebe um acontecimento e como o corpo se manifesta. Quando é que a ansiedade começa a ser preocupante? Quando é que ela começa a se tornar uma doença? Veja, essa ansiedade que nós estávamos falando é uma ansiedade reativa a uma situação. Enquanto a situação perdurar, a ansiedade perdura. Resolveu-se a situação de ansiedade e angústia, aquele sintoma desaparece. Então ela é chamada reativa, situacional. Agora, existe a ansiedade que é chamada uma ansiedade estado. Ela está presente na vida da pessoa. Essa ansiedade estado, ela é bioquímica cerebral, ela não é reativa a uma situação. Então, ela brota de dentro para fora, a outra vem de fora para dentro. Essa brota de dentro para fora e ela irrompe na pessoa, atrapalhando a qualidade de vida da pessoa. Entendi. Então, aí é uma doença. Independente de ter um motivo? Independente, não precisa do motivo. A pessoa pode estar com a vida muito bem organizada, tudo certinho, e começa a ter os sintomas dos chamados transtornos de ansiedade. Entendi. Aí é uma doença, não é uma reação. Entendi. Então são os transtornos ansiosos que eu estava falando aqui com o senhor. Né? Que aí entram o pânico, Sim. Eu até anotei aqui, a fobia específica, né, de alguma coisa, por exemplo, medo de altura, medo do escuro, medo de trovão, fobia social, que é aquela que a pessoa ela se esconde, né? Ela se isola, ela não quer... Timidez patológica. Timidez patológica, transtorno da ansiedade generalizada, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, né? Enfim, esses então são transtornos ansiosos. São doenças da ansiedade. Cada um com a sua sintomatologia própria, sua bioquímica própria. E é necessário ter uma predisposição ou isso se adquire... Não. Assim? É necessário ter uma predisposição genética, familiar. Isso sozinho, só a predisposição genética, não é suficiente para que apareça a doença, mas é necessária. Outros fatores são importantes também para o aparecimento. Pois é, o que seria o gatilho? Por exemplo, para o transtorno do pânico, o gatilho principal são as situações de perdas importantes. Perdas de pessoas queridas,
perdas de um emprego importante, perdas de uma cidade que tem que mudar. Situações de perdas são as situações que mais desencadeiam o transtorno do pânico. Incrível, né? E esse transtorno obsessivo? O transtorno obsessivo compulsivo, dentro dos transtornos de ansiedade, ele tem uma característica peculiar. Ele é uma doença mais grave do que as outras, mais biológica do que as outras. Para muitos, nem deveria ficar dentro do capítulo de ansiedade, deveria ser uma doença à parte. O toque tem uma dinâmica diferente, começa preferencialmente em crianças, entendeu? Sem motivação nenhuma, criancinha de 3, 4, 5 anos já começa com o cerimonial obsessivo-compulsivo, ou um pouquinho mais tarde, e ela tem uma gravidade maior, um caminho crônico. Dentro desses 5 transtornos de ansiedade que você citou, o toque é o mais grave e o mais diferente dos outros 4. E a obsessão dela e a compulsão pode ser por qualquer coisa? Pode. A pessoa pode ter vários tipos de obsessões, vários tipos de compulsões. Aham. Ou pode ter mais ou menos. Porque, doutor, por exemplo, a compulsão alimentar, ela é absolutamente ligada à ansiedade, imagino. Né? Uma pessoa que esteja nervosa e come um pacote de biscoito. Uma vez, eu estava lá em São Paulo, muitos anos atrás, eu era menina. Eu estava tentando a vida lá em São Paulo, me fez sentir como se eu fosse uma formiguinha. Eu estava sozinha lá e tinha deixado o meu primeiro filho pequenininho aqui com a mamãe, fiquei 2 meses lá, mas isso me enlouqueceu, além de eu achar que a cidade me oprimia muito. Então, eu nunca engordei 8 quilos lá, doutor. Eu lembro, eu sempre fui boa de cozinha, eu sempre cozinhei muito bem. Eu lembro que uma vez eu fiz um pudim. Eu estava sozinha no kitnet. Coloquei o pudim na minha frente, enquanto eu não acabei de comer aquele pudim, eu não sosseguei. Isso é um transtorno, isso é uma compulsão, né? Ou seja, a minha ansiedade eu estava pondo toda para dentro. Como é que você explica isso? Eu diria, essa bulimia periódica que você teve... Não, eu não vomitava, não. Não precisa. Tecnicamente não é compulsão. Tecnicamente, a compulsão é uma resposta motora em resposta a uma obsessão. A obsessão é a nível mental, o pensamento. Aí a pessoa tem uma ação, ou mental ou física, contra aquele pensamento para diminuir a ansiedade. Aí é compulsão. Então a pessoa não tem uma compulsão alimentar, ela tem impulso alimentar. Ela perde o controle, ela não tem o controle dos impulsos. E aí ela tem impulso a comer, mas não é atendendo a uma obsessão. Aham. Então não é compulsão, é impulso. Ah, tá. É um impulso patológico. Mas, assim, toda pessoa muito ansiosa e de repente... Pode fazer isso. É um excesso de ansiedade. Sim.